Uma mulher no Japão foi presa por ter OnlyFans. Literalmente é isso, a notícia. Ela basicamente vendia a foto dela, íntimas assim, dela, o jeito que vê o mundo, só que sem censura. E isso é motivo de cadeia no Japão. Você vender packzinho seu sem ser censurado. Ô louco, tá comentando aí a Miles, né? Cara, é porque no Japão tem uma lei muito forte de censura. E eu vou explicar isso mais pra vocês, mais à frente pra vocês. Aqui no caso, na notícia, pra gente dar uma olhada aqui, a notícia do Você Sabia. A mulher tinha 21 anos e ela foi preso, que fala que ninguém acredita. Justamente a Yukino Kimura foi presa por ela postar fotos sem estar censurado. Fotos íntimas dela livre, leve, solta, sem tarja preta ali na internet. Ela basicamente tinha um Twitter, o padrão convencional. A mulher cria um Twitter e anuncia no Twitter que ela vende pack. E aqui no caso ela anunciava que ela gravava vídeo, tirava foto sem roupa e vendia na rede social pra galera aí. Ela vendia aí, ó, aqui ó, cada foto dela em torno de 3.500 a 4.000 ienes, coisa de 120 a 136 reais por fotinho. E ela chegou a lucrar 1,7 milhões de ienes no total, 58 mil reais com esse tipo de foto. Ela quer as roupas dela presa e tudo mais, ela fala que tipo assim, era fonte de renda extra. Porque ela não conseguia, era complemento de renda. Porque o que ela ganha não era o suficiente para poder pagar as contas. Isso é mais comum do que vocês pensam. Vocês acham que só aqui no Brasil que mulher faz renda extra com nude? Não, outros países também. A situação de emprego não tá fácil no lugar do mundo. Ela fez 58k. Pelo visto, ela não fez muito tempo de trabalho. Mas qual que é a problematização disso? Eu vou pegar aqui um vídeo que eu fiz só pra vocês terem de exemplo, porque é difícil de eu achar algo que o YouTube não vai barrar. Como eu já fiz um vídeo sobre isso e eu acabei usando uma imagem pra ilustrar, eu vou usar pra poder ilustrar pra vocês aqui também. Esse é aquele meu vídeo do porquê os japoneses são loucos por lolis, né? O problema da infantilização de animes e mangás, que é bem legal também, recomendo vocês darem uma assistida, que se eu faço mais em formato de documentário. E aqui vocês podem ver que aqui, no caso, são vários quadrinhos mesmos de criança, de loli. E todos têm esse esquema de borrões, né, de pixels quadriculados. Acontece que no Japão, a pedo foi considerado crime recentemente, em 2014. Você ter material, até 2014, você ter material infantil na sua casa não era crime. Se eu não me engano, era acho que 95, 98, ainda podia ser feito filmes adultos com crianças. E aí depois foi proibido, lá por volta de 95, 98, você foi proibido de fazer filmes adultos com crianças, fotos com crianças. E aí passou a ser permitido você ter. Revender, não. Ou era revender, podia, não sei. Sei que você podia ter o material, você só não podia produzir materiais novos. E aí em 2014, com muita pressão da ONU e tudo mais, se tornou proibido. Você ter qualquer tipo, possuir. Inclusive o cara do Samurai X lá, o cara que fez, o autor de Samurai X, foi preso por possuir material infantil em casa. Ele não se desfez do material. E aí tem essa lei que há muitos anos, materiais adultos, né, material de poste, tinha que ser censurado. Ele tinha esses pixels nos lugares. E aí, isso inclui que materiais de produção própria, de live actions, vamos assim dizer, live actions também precisavam de ser censurado. Então, atualmente, qualquer material 18+, produzido no Japão, por obrigatoriedade, tinha que ter esse pixel. E essa mulher tava vendendo sem o pixel, então ela tava fazendo algo que era ilegal. Então ela não foi presa por vender material adulto dela, ela foi presa por não pixelar. Então, por exemplo, se você é um japonês, uma japonesa, e você quer trabalhar com material adulto, você tem que censurar. Então o OnlyFans do Japão tem censura. Eu não sei como funciona, se, por exemplo, se o japonês contratar um OnlyFans de um americano, de uma brasileira, como é que é, se dá problema. Não sei se dá problema. Mas se você morar no Japão e produzir o tipo de material, você tem que censurar, certo? Inclusive isso tem problema, que eles defendem que isso diminui o lucro deles e tudo mais. Mas é essa a ideia. O que vocês acham disso? Eu acho que, assim, sendo bem sincero, censurar só faz querer ter desejo de mais, de buscar mais. Eu acho que tudo que você tenta apertar, tenta vazar pelas mãos. Então eu acho que eles criarem esse tipo de censura só faz que a pessoa tenha mais interesse. Eu acho que em capa é super válido. E, por exemplo, aqui no caso, ó, imagina, você chega numa banca de mangá, de revista e tudo mais, e você tem uma seção só disso. Criança não é obrigada a ver, sabe? Então eu acho beleza.
você censurar a capa. Ainda assim, é explícito, né, gente? É explícito, né? Ter uma censurinha não faz a parada ser menos explícita. Mas pelo menos faz com que tenha um pequeno controle ali em cima, tipo, a exibição é menor. Mas o conteúdo em si interno, eu acho que não faz sentido. Eu acho que só faz a pessoa querer ter mais desejo. Eu acho que gera um problema também de, tipo, de você criar uma fetichização de imaginário muito grande. E aí chega na hora, os caras, eu não sei, os caras acabam não tendo tanto interesse, eu não sei. Eu não consigo entender, porque na minha mente faria sentido, né? O maluco não vê, ter mais interesse em descobrir. Só que como ele não vê, ele fetichia muito, ele imagina muito, ele pressupõe muito. E aí chega na hora, na vida real, ele vê que é totalmente diferente. Cara, quanta gente... Eu lembro que quando deu aquela treta da Bruna Marquezine, que os peitos dela vazou, o pessoal, nossa, o peito dela é meio caído. Pô, galera, a vida real é muito diferente do que a gente vê do 18+. O 18+ tem muito Photoshop, muita edição. Então acaba que eu acho que isso, na verdade, só piora, porque o cara imagina mais. A gente vê os rentes da vida como são. Os cara fetichia muito umas coisas surreal que não existe. Gera um problema, que eu já vi estudo sobre isso, que a galera chega na hora H, vê como que é a realidade, vê como que é a vida e fica tipo, ai, nossa, um peitinho na vida real é tão natural, é tão, os caras ficam desinteressados. Então eu acho que não faz muito sentido, eu acho que é pai, a mulher tava fazendo um extra dela, né, só tava ganhando uma graninha ali, e infelizmente ali vascou ali, acabou sendo presa. O peito dela é caído, pô, mãe, isso é... Então, acontece, muita gente, eu acho que é isso, o pessoal tá falando, parece que não acontece, mas acontece, e é mais comum do que vocês pensam, porque a galera, principalmente os japoneses, ou os incels, ou outras pessoas, que não tem contato com o corpo, o homem, que não tem contato com um corpo feminino, e que mais tempo vai passando, mais ele vai imaginando, pressupondo como é que é, até chegar como de fato é. E cara, e ele gera essa quebra. Tem muitos estudos, muita gente que fala sobre o porn, falando sobre como que isso estraga a vida, o relacionamento, a vida sexual deles, porque eles começam a fetichizar com coisas que não seriam possíveis e aí perdem graça. Eles falam que perdem a graça no dia a dia. Eu acho que foi paia a mulher ser presa por isso, ó, menina novinha, rostinho de novinha, sacou? Só tava tentando começar a vida dela, ganhar um extra dela ali. Se deu mal. Se ela tivesse vindo pro Brasil, com certeza ela ia ficar milionária no Apenas Amigos Brasil, né?